Olá, boa noite. Oi, professora Maísa, boa noite, tudo bem? Tudo ótimo com você? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Eu vou desativar os comentários, gente, só por enquanto, porque senão fica no rosto dela. E aí daqui a pouquinho eu volto a ativar os comentários, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto. Robertinha, se apresente pra gente, por favor, meu bem. Sim, é um prazer estar participando aqui dessa live. Quero primeiramente agradecer a você pelo convite. E meu nome é Roberta Osório, eu fui comerciante por 22 anos aqui em Goiânia, Goiás. E com a pandemia, nossas 3 lojas eram lojas em shoppings. Então, com a pandemia, nós estamos fechados. 5 meses de portas fechadas, né? E com tudo isso, nós ficamos meio que sem saber o que fazer, como fazer e para onde, né? E depois que ainda voltaram, começar a liberar, não, então agora os shoppings, que foram os últimos a serem liberados, quando liberaram a gente para funcionar, a gente ainda estava no meio daquela confusão, todo mundo com muito medo, então as pessoas quase não saíam, não entravam em shoppings, então a gente não tinha clientes, nós não tínhamos para quem vender, a gente tentou fazer venda online, a gente tentou várias outras coisas e não conseguimos, né? E as contas não param. Eu nem vou usar isso no passado, que elas não paravam, porque elas não param, né? Então, surgiu a oportunidade de que o síndico onde eu resido, quando eu moro já há 14 anos, ele não queria mais, estava entregando a sua gestão, e eu vi como uma oportunidade, por toda a vida trabalhar nessa área administrativa, sou formada nessa área, gosto muito dessa área, então eu vi como uma oportunidade e me ingressei nessa área, sem saber de nada. Eu conheço a área administrativa, mas a condominial não. Então foi assim que eu entrei e nesses 22 anos trabalhando no comércio, foi muito bom porque me deu grandes experiências, né? Eu trabalhei aí com muitos funcionários, nós trabalhamos com horários alternados, assim, shopping a gente trabalhava até 22 horas, nossa loja em área de alimentação funcionava de domingo a domingo, então a gente eu já venho assim com um histórico de trabalho para, vamos dizer, para qualquer hora, né? E muitas horas, porque a gente, como o proprietário, é, é basicamente aquela história, né? O olho da gente é o que está ali, é o que engorda o gado, vamos dizer assim, né? No nosso palavreado Sim. goiano aqui. Então a gente tinha que estar ali durante 10 até talvez 12 horas num dia, em outro dia também, sabe? Chegou uma época que eu comento com amigos. Eu não sabia se era domingo, se era terça, se era quinta, porque a gente trabalhava todos os dias. Todos os dias da semana a gente trabalhava. E naquela época era eu e meu esposo, a gente com 2 meninas até pequenas, na época adolescentes. Muitas e muitas vezes eu carregava elas, colocava elas dentro da loja e punha elas para ajudar, para estar ali junto com a gente, para a gente estar acompanhando, né? Então, era uma coisa assim, exaustiva, uma coisa que sugava muito da gente. E quando eu entrei aí nessa questão da gestão condominial, que foi tudo muito novo, os 4 primeiros meses eu só fazia assim, ó. Era até engraçado. Cada, cada lugar que eu olhava, cada contrato que eu lia, cada coisa que eu descobri, eu pensava, meu Deus, que tanto de coisa, né? Quanta responsabilidade, como que eu vou saber disso? Como que eu vou conhecer aquilo? Então, assim, eu te confesso que os 4 primeiros meses eu fiquei assim, alarmada.
E foi aí que eu comecei a buscar alguma coisa, sabe? Eu comecei a buscar alguma coisa para me ajudar, né? E aí eu fui te conhecer na internet. Graças a Deus me apareceu lá a Semana Super Síndico e eu oi, participei, fui conhecendo. E ali, desde as primeiras frases em que você falava, que você mostrava, aquilo era como que eu tirar um peso enorme, assim, sabe? O direcionamento que foi me dado, mostrando é, como a gente pode fazer de forma diferente e de uma forma gostosa, porque é uma área que eu já gosto muito. Eu não sabia era fazer, né? Eu não sabia era fazer. Então, assim, basicamente o início foi isso, foi bem isso. A tal da leveza, né, Robertinha? Como que a gente tem leveza sem conhecimento? É impossível. Não, nunca, de maneira nenhuma. Eu coloco que, assim, um dos pontos mais positivos que eu vejo é essa busca do conhecimento. E uma vez eu lembro, bem lá no início, quando eu entrei, uma frase que você falou e você fala muito. O conhecimento é aquilo que as pessoas nunca ou nada vai poder tirar da gente. Então, o conhecimento é uma coisa que agrega na minha vida, para a minha vida inteira. Eu trago hoje assim todo o estudo que eu tenho, todo o conhecimento que eu adquiro com os cursos, com a mentoria que a gente faz, com o acompanhamento que a gente tem, não só para a área de gestão condominial, mas para a minha vida. Porque você induz a gente a um autoconhecimento diferenciado, porque você foi muito sábia em colocar os módulos, a maneira como você direciona os módulos para a gente estudar, porque nos ensina, nos educa, eu falo que nos educa. Então, muita gente, quando eu vou conversar, você hoje trabalha com o quê? Aí eu falo, sou síndica profissional. A pessoa já olha para mim e fala, nossa, deve ser muito ruim. Aí eu pego e já fico assim, não, mas eu sou síndica de 3 condomínios. Você é louca! E eu, assim, feliz da vida, sabe? Porque, assim, é uma coisa, para mim, hoje, muito prazerosa. Eu venho, assim, como você disse, com essa leveza no dia a dia. É lógico, existem algumas coisas que ainda tiram a gente do prumo, vamos dizer assim, né? Nos desestabiliza. Porém, com toda a gama de conhecimento que a gente vem tendo, uma coisa maravilhosa é o contato com síndicos, igual ontem o Marco falando, que a gente tem com o Brasil inteiro. Então, assim, a cultura de lá traz uma coisa, você aprende outra. E isso enriquece a gente de uma maneira que ajuda a gente no tratamento da situação, no tratamento das pessoas. Então, eu só tenho a agradecer, sabe? Eu falo que foi resposta de oração minha mesmo. Isso foi, para mim, é maravilhoso, sabe? Eu amo aprender. Eu gosto muito. A vida inteira eu gostei de ler, de estudar, de aprender. Então, assim, estou sempre aprendendo. A gente está sempre conhecendo pessoas novas. Eu falo que daqui uns dias eu vou ser um meio engenheiro técnico, vou ser meio algum, sabe? Um advogado técnico, porque tudo a gente tem que ter uma noção. Eu bato o olho e falo, não, isso aí pode ser isso. O pedreiro olha para mim e fala, uai, você sabe? Sei. Aí eu falo, depois que a gente vai estudando, a gente vai aprendendo e a gente vai vivenciando, né? Porque eu já estou aí desde 2020, então já são experiências acumuladas, né? E como são 3 condomínios diferentes, a gente tem o mesmo estilo de experiência, porém de maneiras diferentes, o que é mais grandioso, que ainda dá mais uma gama de conhecimento para a gente, né? Então é muito bom, isso é muito bom. Cara, que legal. Eu não conhecia a sua história. Eu não Então, conhecia.
Que legal, que legal. É a primeira vez que você está participando aqui do Esquenta, É né? verdade. Eu adoro, adoro o Esquenta, porque a gente conhece um pouquinho da história dos alunos, de onde que veio. Eu adoro saber disso. Quem era você antes, o que que você fazia, né? O que que você buscava e você está encontrando. Então, isso é muito gostoso para a gente. O meu mentor, ele costuma dizer assim, né? Que ele hoje ele coleciona histórias e é um dos nossos prazeres, uma das nossas satisfações, uma das nossas realizações, que consegue ter alunos aí espalhados por todo o Brasil, como graças a Deus a gente já tem hoje. É um privilégio poder colecionar essas histórias e fazer parte de tantas histórias, né? De tantas mudanças de vida. É gostoso demais saber disso. É verdade. Eu falo assim que você é muito agraciada. Isso é maravilhoso. Poder estar e vivenciar pessoas assim. Eu lembro que uma vez eu estava assim desanimada, passando por alguns problemas, um condomínio estava de um jeito, outro. Eu estava até me sentindo perseguida, sabe? Num outro. Então eu estava bem desanimada, pensando, poxa, eu faço o meu melhor, eu me dedico, e a pessoa. E aí eu entrei num grupo, e você naquele dia, gente, eu não me recordo a frase, mas você já entrou dando aquele banho de de vida, de renovo, sabe? De energia. E eu falei, opa, não vou me desanimar, não. Né? Uma pessoa, eu tenho aí mais de 90 e tantos clientes, e uma pessoa, então peraí, deixa eu fazer diferente. Hoje, essa pessoa, graças a Deus, assim, a esposa passou a ser conselheira, acompanha, então ele tá junto, conhece, sabe, conversa. Eu acredito que ela tenha outra visão daquilo que veio de primeira mão, vamos dizer, né? Porque para muitas pessoas aqui em Goiânia, eu vejo, não sabem ainda o que é o síndico profissional, não entendem ainda como é que funciona a questão do síndico empreendedor, né? Primeira coisa que eles têm às vezes, pessoas que falaram, no meu condomínio passou uma empresa, deu errado, fez muita coisa errada, largou as manutenções, o outro comentou coisa. Então, assim, existem, infelizmente, essas opiniões, né, ruins que muitas vezes mancha a nossa estrada. Mas aí a gente vem, que eu trago, eu até coloco no meu currículo, eu coloco os meus 3 subsíndicos como contato direto e falo, se vocês quiserem, eu tenho uma enorme quantidade de pessoas que podem estar falando do meu trabalho para vocês. Esse terceiro condomínio meu, por exemplo, ele é indicação do segundo, que era uma moradora que indicou para o outro, então ele me convidou, eu fui, conheci, ele já me colocou na assembleia, sabe, me apresentou. Então, assim, isso é maravilhoso, a gente poder receber essa indicação, poder receber elogios, olha, eu gosto do seu trabalho, o que você faz tem melhorado o clima de união, porque eu lembro que há uns anos, muitos anos atrás, nós tínhamos um problema muito sério no condomínio onde eu moro, que tinha dias eu e meu marido falou assim, nossa, a gente foi embora, encontrar com tal pessoa, ai, que coisa desconfortável, né? Então, assim, desde a primeira vez que eu entrei, eu tenho a minha missão é trazer harmonia, qualidade de vida para aquelas pessoas, porque é a casa delas, né? Então, é onde eu falo para todo mundo, eu estou aqui para contribuir. Então, eu vou nos meus condomínios, eu chego lá, eu sempre trato cada um, além do profissionalismo, com total é, gratidão pela oportunidade de estar ali e por poder mostrar o meu trabalho, sabe? Então, eu faço com amor, eu faço com dedicação, eu estou ali para ajudar, para servir, sabe? Então,
estamos aí já prospectando mais, né? Hoje eu já estava aí fazendo uma outra visita, então já recebi um outro convite. Vamos ver o que vai, o que ainda nos espera, né? Que Acredito maravilha. que tem muita coisa ainda aí para vir, acredito sim. Ah, com certeza tem, com certeza tem. É aquilo que eu sempre falo, né, Robertinha? Não tem como não tem como dar errado. Não, Não tem como dar errado. É cliente demais, é condomínio demais. é, E a gente que está nesse mercado, a gente percebe a carência que sim, eles têm de uma pessoa que tenha conhecimento, de uma pessoa que tenha humanidade, de uma pessoa que saiba escutar, né? Porque olha só o comentário que você fez agora há pouco, né? Que você estava triste, abalada, porque você estava se sentindo perseguida. E aí, você escutando algo que eu falei, você entendeu que era um número muito pequeno de pessoas que fazia isso, e do outro lado tem um número gigante de pessoas que te aceitam e que você, de repente, não tem olhado para elas. E isso acontece muito na gestão de condomínio e em qualquer outra coisa. Eu costumo dizer, né, lá na aula 2 do evento do 0 aos 10K, eu costumo falar sobre isso, porque a gente fala sobre os 5 pilares. E eu falo sobre isso, que nós nascemos programados para receber elogio, mas a gente não nasceu programado para receber crítica. Então, poucas críticas já nos tira do prumo, já mexe com a gente. E é muito comum, você tem lá 100 moradores, você tem 100 apartamentos, você só tem 3, meia dúzia, que tá que não está satisfeito, que está te falando algumas coisas que você não está gostando. E aí você tem 95% que gosta de você, que aplaude o seu trabalho, que te indica para outras pessoas, que te agradece pela gestão que você está fazendo. Mas é como se a gente ignorasse os 95% e focasse apenas nos 5%. E é importante eu estar falando sobre isso, porque essa mesma dor que é sua é dor de muita gente. De muita gente. A gente precisa parar para observar isso. E às vezes, até aqueles 5%, dependendo de como a gente reage às críticas dessas pessoas, aos comentários dessa pessoa, a gente também consegue reverter. Basta que a gente saiba escutar, basta que a gente entenda que cada pessoa tem o direito a ter a sua opinião, basta que a gente use outras palavras para explicar, de repente a pessoa nem sabe do que está falando ou escutou de uma outra pessoa, e aí você vai lá e você explica, e aí você ganha a confiança de mais uma pessoa. Enfim, eu acredito muito no poder do diálogo, eu acredito muito no poder dessa energia que a gente troca, desse bem-estar, dessa vontade de fazer dar certo. Eu acredito demais nisso daí, porque é aquela coisa, se você entrar no condomínio buscando só problemas, se você entender que tá todo mundo ali só te perseguindo, que você não consegue crescer, que não sei o quê, é o que vai acontecer, porque a gente atrai aquilo que a gente coloca, né? Força. Aquilo que você mais foca é o que você atrai para sua vida. Então, se você tem esse campo energético, né? Se você está atraindo esse tipo de coisa o tempo todo, é o que vai acontecer para você. Mas aí a gente aprende a mudar isso, né? A mudar essa energia e começar a ressignificar as coisas. Mas eu quero voltar um pouquinho na sua história. Vocês eram comerciantes de quê? O que vocês comercializavam? Então, nós trabalhávamos em 2 ramos. Nós tínhamos 2 lojas na área de alimentação. A gente trabalhava com sorvetes, açaí, sobremesas. Eu acabei até virando uma confeiteira. Então, assim, Que massa! acabei aprendendo a fazer muita coisa nessa área. E olha que eu venho de uma história que não sabia nem cozinhar direito. Então, assim, foi uma mudança muito grande durante esses 22 anos da minha vida, né?
E eu sempre, como eu falei, eu sempre busco aprender, eu sempre busco estar me motivando de uma forma. Eu aprendi que assim, eu tenho uma resiliência muito aguçada em mim, graças a Deus, sabe? É muito difícil eu me deixar abater, eu procuro tirar as coisas boas das situações. E aí, depois, posteriormente, nos últimos 9 anos, nós também tínhamos uma loja de semijoias. E todas as 3 lojas eram dentro do shopping. Então, assim, foi o que mais, a área mais prejudicada, vamos dizer assim, na época da pandemia, porque nós ficamos fechados, sem poder trabalhar durante os 5 meses, né? Aqui em Goiânia, os shoppings foram os últimos a serem abertos, então a gente ficou esses 5 meses sem poder, vamos dizer, trabalhar e as contas vinham, né? Aconteciam. Eu lembro que teve uma época, eu até falei para o meu esposo, a nossa filha mais nova, falei, vamos passar uns dias lá no interior, né? Vamos para casa do meu sogro, da minha sogra, e fechamos tudo, porque eu tinha que evitar uma maneira até de gastar, né? Então, fechei tudo em casa, desliguei eletrodomésticos, tudo, e fomos. Ficamos uns 3 meses e meio, mais ou menos, no interior. Então, assim, foi uma mudança muito brusca, né? A cabeça da gente, para você ver, a gente 22 anos nessa área, 22 anos você construindo um patrimônio, 22 anos você ali lutando daquela maneira e de repente aquilo é cortado. Então, assim, quando surgiu essa oportunidade, eu me vi na hora de dar um passo além, né? Eu lembro que eu falei, vou experimentar, né? Não custa, tô com os horários bem mais tranquilos agora. E eu lembro que, trocando uma ideia com a minha filha, ela falou assim: mãe, eu acho que você vai dar certo nessa área, você gosta muito de resolver as coisas. Então eu falei: olha, que bom incentivo. E até hoje eu tenho isso que ela falou para mim, sabe? Porque eu fui me descobrindo, eu fui me conhecendo e vendo os dons que Deus me deu. Então, assim, através disso, eu fui aplicando o conhecimento que fui adquirindo e melhorando as coisas boas e também tratando aquelas mais difíceis que eu tinha. Você falando dessa parte aí, igual da gente não saber receber críticas, isso foi uma das coisas que tive que ser muito tratada com conhecimento nessa área de estudo. Então, eu busquei fazer cursos na área de inteligência emocional, porque eu sou uma pessoa era impulsiva, uma pessoa muito, assim, sabe, é, de agir na tempestade mesmo. Hoje não. Hoje eu ouço, eu penso, a minha cabeça às vezes fala, nossa, que vontade de fazer isso, isso, isso. Aí eu deixo a minha cabeça desabafar, né? Aí ela desabafa, aí eu começo a rir, falo, agora vamos fazer o certo. Perfeito. É até engraçado, sabe? Eu falo assim, o meu eu, que vontade de reagir, mas eu falo, não, agora vamos pensar, vamos, né, vamos analisar a situação e eu me coloco no lugar da pessoa, porque muitas vezes a pessoa, ela é a posição que ela tá ali te falando da dor dela, ela tá vivenciando uma coisa que se você tiver muito de fora, você não consegue entender o que ela tá querendo te dizer, né? Sim. Eu procuro muito isso. Falo, não, ela, se fosse eu, se eu tivesse no lugar dela, como eu gostaria, às vezes, de ser atendida assim, como gostaria que alguém resolvesse isso para mim. Então, eu tento muito, com tranquilidade, dar os passos. Esses dias eu li uma frase, acho que foi até ontem, eu li uma frase assim, que a gente é mal numa história mal contada. Então, é um perigo muito grande, porque eu vejo a dificuldade das pessoas, muitas vezes, de chegar na gente como síndico, como gestor, porque como já passou N gestores, já teve aqueles que você não pode falar nada, que acha que é o dono do lugar,
já teve aqueles que viram as costas e saem, já teve aqueles que gritam com as pessoas. Sim, né? N tipo de pessoas. Então, muita gente tem um receio de chegar na gente e falar, olha, aconteceu isso, ou eu tenho essa dúvida, ou eu acho, né? E aí começa a passar a dúvida. E aí chega, muitas vezes, de forma distorcida, muitas vezes de uma forma incompleta. E aí o negócio vai embolando. E eu já vivenciei uma situação em que eu fui conversar com uma pessoa para falar de um acontecido, uma reclamação que estava tendo, e essa pessoa entendeu errado o que eu estava dizendo e passou para as amigas, e estava todo mundo conversando em volta de mim, falando o absurdo que eu tinha, que eu tinha falado. E aí, como eu sou uma pessoa assim, que eu busco muito conversar, dialogar, procuro explicar, aí não sei como, eu falo que é o Espírito Santo que me iluminou, e eu fui conversar com essa pessoa de novo. Falei, a senhora entendeu? Aí ela falou assim, mas você falou isso para mim. Quando ela me falou a situação, Nails, eu fiquei assim, apavorada. Eu falei, não, eu não falei isso. Ela olhou para mim espantada e falou, uai, eu entendi isso. Eu falei, não, então peraí, vamos começar do começo. Aí eu refiz todos os passos. Falei, não, olha o que eu estou falando para a senhora. Agora a senhora está entendendo? A senhora entendeu? A senhora pode repetir o que eu falei? E é porque, às vezes, eu reconheço. Desde uns 20 anos atrás, eu ouvi uma pessoa falar que eu falava muito rápido. Aí isso fica um pouco na minha memória. Então, eu procuro. Não, então eu falei bem devagar, pausadamente, tentei explicar, porque existe a maneira de eu falar, de eu expressar, e a maneira que a pessoa vai entender. Então, isso é muito sério. É muito sério você tratar, mesmo pessoalmente. Olha só, e todas as duas vezes, Maísa, eu falei com ela pessoalmente. Imagina pelo WhatsApp a confusão que não pode ser gerada, né? Comunicação, né? Comunicação, a gente tem que ser muito claro e objetivo para que a gente não fale A e a pessoa entenda Z. Exatamente, exatamente. Então, graças a Deus, eu consegui. Depois, aí eu peguei, sentei junto com todas as amigas, falei, gente, eu fiquei sabendo disso. Olha, não é assim. Eu já até expliquei para a pessoa, aconteceu isso. Aí eu vi como o clima mudou, sabe? Como as pessoas mudaram a maneira de olhar o meu trabalho, de olhar a maneira de eu estar decidindo isso e aquilo. E muitas vezes as pessoas, é lógico, todo mundo quer que resolva o seu problema, né? Isso é um fato. Então, Roberto, eu tenho esse problema para você resolver. Não, tudo bem, mas vamos resolver dentro do contexto onde todo mundo, depois, se passar pelo mesmo problema, vai ter que ser resolvido assim. Então, aí a Exato. pessoa não quer, ela quer que seja resolvido daquele jeito que ela pensou. Aí eu tenho que trazer para ela. Nós temos a convenção, nós temos o regimento interno. Vamos ver o que o regimento interno traz. Vamos ver aqui o que isso fala e mostra para gente. Aí, assim, aí a pessoa mesmo entende que a gente está seguindo aquilo que tem que ser seguido. Exato, é isso mesmo. E tudo isso, para quem gosta de lidar com pessoas, é tranquilo. Mas para quem está chegando e não tem conhecimento, vira uma bola de neve porque a pessoa não sabe se comunicar, ela não sabe trazer os argumentos corretos, né? Mas enfim, isso que você comentou que aconteceu com você e a sua família, a gente sabe que, infelizmente, muitas e muitas famílias brasileiras passaram por isso, né? Eu tenho vários alunos que vieram desse momento histórico e sofrido que nós tivemos, que foi esse período da pandemia. A Pamela, eu não sei se você chegou a conhecer a Pamela, ela veio dessa época, ela tinha salão de beleza, ela trabalhava com salão e também quebrou na época, não tinha como fazer o trabalho dela, e aí hoje ela é uma gestora de condomínios, ela tem vários condomínios, ela já passou dos 10K faz muito tempo, tá aí voando.
Então, às vezes, é aquela história de que, às vezes, acontece algumas coisas na nossa vida que a gente não entende o porquê, mas às vezes é necessário acontecer aquilo ali para que a nossa vida dê uma guinada, né? Para que a vida seja diferente. E hoje, eu queria que você entrasse um pouquinho nessa diferença que está a sua vida hoje. O que você não tinha e que hoje você é feliz porque você tem. Então, eu só tenho a agradecer, né? Eu falo que feliz de nós que quando acontece alguma coisa difícil, a gente sabe tirar o melhor, sabe ver as coisas, né, maravilhosas que eu acredito que Deus coloca na nossa vida. Como eu disse, para mim, foi resposta de oração. Como a gente trabalhava demais, como a gente tinha né, era uma constância muito grande de trabalho. Você vê, eu deixei de ir em vários eventos familiares, eu deixei de participar de muita coisa, eu não tinha tempo de tomar um café da tarde com a minha mãe. Eu quase não ia na casa da minha mãe, dos meus pais na época, né? Então, eu lembro que assim, no início de 2019, foi um ano que a minha filha tinha casado, a minha filha mais velha, a nossa filha mais velha tinha casado. E eu falei assim, Senhor, não é essa vida que eu quero. Daqui a uns anos, ela vai nos dar um neto. Como que eu vou saber que ele tá e eu não posso? E aí? Né? Então, assim, eu comecei a fazer oração. Eu falei, Senhor, muda a minha história. Não é isso que eu quero. Não é desse jeito que eu quero viver. Então, hoje, eu tenho muito a agradecer de todo esse cuidado. Hoje eu tenho flexibilidade de horário, mesmo com 3 condomínios. Hoje eu tenho aí eu investi em mim. Então, tudo que eu estou colhendo hoje, eu colho com maior satisfação porque eu vejo o meu crescimento pessoal, a maneira como eu me relaciono com as minhas filhas, com o meu marido, com a minha mãe, com os meus irmãos, com os meus sobrinhos e afilhados. Então, assim, eu vejo a maneira como eu me abri, sabe? Foi maravilhoso toda essa experiência, poder viver essa transição. Isso foi maravilhoso para mim. Uma coisa assim que eu falo que é duas coisas muito boas. Uma é que eu também, além da flexibilidade de horário, eu posso escolher meus clientes. Eu já recebi no escritório que faz assessoria com a gente, eu recebi já várias propostas. Ah, nós temos um outro condomínio, não sei que jeito. Aí eu já falo, é aonde? Aí eu já olho, não, esse está fora da minha rota, esse eu não vou querer. Então, assim, eu posso escolher os meus clientes para que eles fiquem próximos, aonde eu posso dar maior suporte, onde eu posso estar atendendo eles da melhor maneira possível, que é o meu objetivo, né? E também eu não tenho que ficar investindo, porque no comércio, tudo e qualquer coisa que a gente vai fazer, o investimento é muito alto, né? Então, eu tenho que entrar com uma grande quantidade de dinheiro em qualquer coisa que eu vou fazer, em qualquer mudança, em qualquer investimento, em qualquer estratégia que eu for usar, eu tenho que usar muito dinheiro. Então, para mim, esses são pontos muito fortes e pontos maravilhosos que eu tenho hoje a favor da minha vida. Eu faço almoço, um dia não quero fazer almoço, eu almoço na casa da minha mãe. Ah, não, hoje eu quero lanchar com a minha mãe, eu pego a minha mãe, nós vamos lanchar, sabe? Então, eu pego a minha filha, vamos passar uma tarde no shopping? Vamos passar uma tarde no shopping. Então, assim, me dá essa liberdade de viver a minha família. Relacionar também com a minha família. Que o meu marido fala assim: você atende as pessoas com calma, assim. E com a gente você não dá tempo, não, porque toda hora você está no celular. Porque eu atendo os meus clientes todos pelo celular. Todos. Então, assim, mas a partir das 18h30, Maísa, o meu retorno ele vai diminuindo. Todas as mensagens vão surgindo para mim, eu vou lendo ali, vou filtrando, eu só deixo para o outro dia às 8 horas da manhã. Então, aí eu vou diminuindo, a não ser quando eu vejo que é uma coisa urgente, eu vou lá, resolvo, mas caso contrário, não. Então, chegou mais ou menos 18 horas, 18h30, eu já começo a desacelerar, eu já começo a diminuir ali,
até para eles entenderem. E eles entenderam. Eles entenderam. No começo, as pessoas interfonavam aqui, porque você ser síndico morador, as pessoas te acham, né? E acha que você... Não. Aí eu falo, olha, se você puder falar comigo pelo WhatsApp, tal hora, tal hora. Ou então, você pode vir aqui agora? Não, agora eu não posso. Eu estou fazendo meu almoço. Não, agora eu não posso. Agora eu estou fazendo isso. Estou fazendo faxina. Porque isso a gente pode resolver depois, né? Então, assim, as pessoas, elas aprenderam, sabe? Então, elas viram que, assim, eu também tenho vida, né? E respeitam. Você vê, o meu esposo hoje, ele está cuidando da fazenda do meu sogro no interior. Então, ele passa, às vezes, a semana fora, às vezes 3, 4 dias fora. Eu, algumas vezes, vou, fico com ele 3, 4 dias. Eu nem aviso, eu só aviso o subsíndico, né? De cada condomínio, eu aviso o subsíndico só. Quantas pessoas me perguntam, você está aqui? Não, nem sabe. Mas se você quiser, eu resolvo agora. O que que é? Mesmo de lá, eu resolvo tudo. Os meus subsíndicos falam assim, gente, eu achei que você estava aí desfrutando. Não, estou trabalhando, bora trabalhar também, bora trabalhar, sabe? Eu brinco muito com eles. Então, assim, a gente tem essa oportunidade de se relacionar de uma maneira leve, sabe? É maravilhoso, maravilhoso. Muito É. feliz. Que bom! Essa era uma pergunta que eu ia fazer, se você é feliz, mas não precisa nem falar, né? Tá estampado. Sim, Maísa, sim. Eu me sinto realizada. Eu gosto muito do fazer. Então, é com prazer que eu faço, que eu atendo demandas. Eu chego algumas vezes a atender 5, 7, 8 pessoas ao mesmo tempo pelo WhatsApp, de assuntos diferentes. Isso, para mim, é tão satisfatório, é tão maravilhoso que eu termino meu dia, eu faço aquela análise e falo, ô Senhor, obrigada. Hoje foi. Eu brinquei com a minha mãe outro dia, eu falei assim, mãe, hoje foi um dia rendoso. Aí ela olhou para mim e falou, não foi rentável, mas foi rendoso. Aí ela, ah, e você gosta, né? Eu falo, gosto, eu gosto. É Mas, bom mas demais. será rentável também, com certeza, com certeza. Por falar em rentável, é claro que vocês estavam há 22 anos, não dá para em tão pouco tempo, né? Você está começando agora, você já está com 3 condomínios, mas já está começando a dar uma equilibrada aí nas contas? Sim, sim, eu posso te dizer que já está tudo em ordem. Muito bom! Porque assim, a gente trabalhar em comércio tem um giro muito grande, mas aquele giro não é seu, sabe? Você tem que saber trabalhar nessa área financeira, porque aquilo que passa na sua mão não é seu. A quantidade de coisas que a gente tem que pagar dentro de um comércio é muito grande. Então, passa dinheiro, passa dinheiro, passa dinheiro. No fim das contas, quando você vai ver, eu posso te dizer assim, que tirando anualmente, eu nunca ganhei tanto quanto eu ganho hoje. Nesses 22 anos. Porque eu ganho livre. É tudo meu. E é todo mês. Tinha mês no comércio que eu ganhava muito, mas tinha mês que eu empatava. Então, assim, eu não tirava nada. Porque chega meses que, além de coisas e coisas a mais que você tem que comprar para abastecer a loja, de impostos, de coisa que você tem que pagar, aluguel e isso, aquilo, outro, empatava, né? Hoje não. Então, se eu pegar uns valores aí, eu colocar eles anualmente, fazer aquela balança, não, hoje eu ganho mais, eu já ganho mais. Eu ainda não atingi o meu objetivo, mas eu já ganho mais, eu já tenho maior tranquilidade de vida, eu já sei o que fazer, como fazer com o meu dinheiro, porque ele é meu, ele entra todo mês, né? Então, acho que é por isso que eu já estou tão feliz, É tão mais. maravilhoso. É Isso verdade. é, isso é maravilhoso. Fora que hoje você não trabalha tanto quanto você trabalhava, hoje você não se estressa tanto em ficar em pé, em ficar com aquele trabalho de escravidão, de domingo a domingo, loucura como você fazia.
Hoje você curte a sua família, hoje você tem tempo para sua mãe, para suas filhas, que não tem dinheiro no mundo que pague esse tempo de qualidade que a gente tem com a nossa família, né? É verdade. É verdade. Gente, é por isso que eu falo, é um mundo em outro mundo. O povo não conhece esse nosso mundo. Às vezes tem gente, sabe, Roberto, eu falo isso o tempo todo aqui, porque principalmente agora que a gente está com campanha aí convidando o povo para esse evento, eu escuto tanta gente dizer: você é mentirosa. Às vezes dói, sabe? Dói lá na alma escutar as pessoas. Deixa de ser mentirosa. Você fica iludindo as pessoas, falando que ganhar, que síndico ganha 10 mil reais. Cara, às vezes me dói quando eu escuto isso. E escuto com muita frequência. Escuto não, leio, né? Com muita frequência. E eu falo, meu Deus, como que eu faço para explicar para essas pessoas que isso aqui é real, que esse é o meu mundo, mas não só o meu, de muitos alunos que já vivem essa realidade e que é possível para qualquer pessoa, desde que a pessoa se dedique, né? E é por isso que eu gosto de trazer vocês, porque uma coisa é eu dizer, outra coisa são vocês dizerem, né? Eu acredito que é mais fácil para quem está entrando agora, para quem está considerando trocar de carreira, migrar de carreira, é mais fácil escutar de você, ver as suas dificuldades, ver de onde você veio, ver o que você considera que é importante hoje, ver a sua visão de como era, de como está, de quais as suas expectativas. Então, é magnífico, é magnífico. E olha que você só está começando. Você só tem 3 condomínios aí e tem tanta coisa para acontecer. Daqui para o É. final desse ano, meu Deus, tem muita coisa para acontecer. E eu falo assim, você falando isso, e eu estava lembrando, todas as vezes que você faz a Semana Super Síndico, eu gosto de participar. É de um enriquecimento, porque eu falo assim, o conhecimento, ele nunca atinge o topo. Primeiro porque nós somos pessoas em construção. Nós somos pessoas que a cada dia depende do meu emocional, depende da maneira como eu estou, eu absorvo uma coisa de um jeito. Então, quando você fala talvez a mesma coisa em uma outra oportunidade, eu absorvo aquela mesma coisa, mas de maneira diferente. Então, é tão valioso, é onde eu falo. Eu aprendi com você, por você falar assim, gente, o conhecimento é aquilo que vai agregar na sua vida. E hoje eu vejo, Maísa, não só na minha vida profissional. A minha vida pessoal hoje, ela é diferente. A maneira como eu encaro a vida, como eu vejo as coisas hoje, ela é uma maneira diferente, sabe? Então, assim, o autoconhecimento e agregado ao conhecimento de tudo aquilo que você vai fazer é um diferencial muito grande na vida da gente. Para as decisões, para as escolhas que a gente faz. Porque como a gente tem... é uma atividade que muitas vezes acontecem coisas que você não está esperando. Tudo bem. Então você tem que, algumas vezes, ser muito ágil. Agora, se você não tiver o conhecimento, se você não tiver já treinado emocionalmente, como que você vai saber lidar com aquilo? Qual a escolha que você vai fazer? E aquela escolha ela tem que ser de imediata. Então, assim, isso tudo que você ensina a gente a construir, que você, eu falo que você mostra o caminho e eu falo que você leva a gente para o caminho, porque nesse acompanhamento que a gente tem com você no dia a dia, esse acompanhamento que a gente tem é tão valioso, porque eu já vi acontecer de pessoas solicitarem, pelo amor de Deus, me ajuda com isso, está acontecendo uma coisa aqui, eu não sei como lidar. Não só você, como os outros que também estão nessa mesma situação de síndico, né? Como gestor, dá uma opinião, o outro dá outra, então todo mundo vai crescendo. Essa bola de neve, ela é maravilhosa. Essa bola de neve, ela é enriquecedora para nós todos. Nós vamos trocando experiências no dia a dia e no acontecer das coisas, né?
Então, assim, nossa, é muito bom. Eu sou muito feliz pela escolha que eu fiz, por ter encontrado você, por essa oportunidade de ter aprendido com você. E assim, eu não sei nem se a gente pode falar, mas assim, por ser um curso chancelado pelo MEC, eu tenho, eu tenho, né? Eu tenho o meu certificado chancelado pelo MEC. Então, assim, só tem coisa boa. Só temos coisa boa, né? É isso É. aí. Somos o único curso do mercado, meu povo, a ser chancelado pelo MEC. Isso é bom demais, isso é bom demais. Eu estou sempre buscando o que há de melhor no mercado para vocês. E a Bíblia diz, né, Roberta? A Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio, né? Então, a minha vida é cheia de gratidão com esse trabalho. Eu não posso falar mal desse trabalho, eu não admito que ninguém fale mal desse trabalho perto de mim, porque para mim foi transformador, foi o que mudou completamente a minha vida, foi o que me trouxe liberdade, tanto financeira quanto de tempo, para ter a preciosidade perto de mim, que era o meu filho, que era o meu casamento, que eu tinha acabado de me casar. Então, eu falo com muito amor, com um sorrisão na cara, e eu falo com muita verdade, porque foi verdade para mim. E porque eu vejo a verdade escancarada em todos vocês. Então, parece que a gente vive num mundo em outro mundo, né? Enquanto muitas pessoas falam mal desse trabalho, a gente tem até muita dificuldade para alcançar as pessoas, porque para muita gente o cargo de síndico não é visto com bons olhos e é uma pena, porque eu tenho me esforçado muito para mudar esse cenário, para que as pessoas entendam que ser síndico pode ser maravilhoso, pode ser incrível, pode ser transformador, tanto para quem é, quanto para o condomínio que tem sorte de pegar um gestor qualificado. Então, a gente precisa levar isso para mais pessoas. Eu não me canso de falar, e é por isso que eu trago 2 lives aqui todos os dias, porque esse conhecimento que a gente traz devia ser de domínio público, devia ser do governo, sabe? O governo devia arrumar uma forma de trazer esse esclarecimento, porque as pessoas precisam saber disso. Tantas e tantas pessoas moram em condomínio e tantos condomínios estão no buraco porque não tem um gestor no cargo de síndico, porque não tem alguém qualificado, porque não sabe a diferença entre eleger uma pessoa que não tem conhecimento e eleger uma pessoa que tem conhecimento. Então, é muito bacana trazer tudo isso e mostrar para as pessoas que sim, esse trabalho é maravilhoso, é incrível. Eu vi que tem gente aí perguntando sobre o curso. O curso a gente não abre ele agora, tá, gente? O curso ele abre por turmas e a gente vai abrir a próxima turma em breve. Mas quem estiver participando do evento vai poder conhecer mais profundamente o nosso curso e como você pode garantir uma vaga na próxima turma, tá certo? E, cara, eu já te perguntei tanta coisa que eu nem sei mais o que te perguntar. Eu quero te perguntar 3 coisas. Se você pudesse falar assim, do que transformou a sua vida, 3 coisas no curso que te trouxe para esse patamar que você está vivendo hoje. Quais seriam essas 3 coisas que você destaca de diferenciais que você acredita que te trouxe para o nível que você está? Primeira coisa, conhecimento, né? Isso é indiscutível. Eu fico vendo, assim, muitas vezes a gente fala em estudo, eu procuro, por exemplo, nós temos aulas, nós temos mentoria, nós temos acompanhamento, a gente tem apostila, a gente tem módulos. Então, tem gente que fala assim para mim, mas você estuda até hoje? Adoro. Então, assim, estudo, o conhecimento, como eu disse anteriormente, ele nunca é demais. E o acompanhamento que vocês têm para conosco no dia a dia, para nos ajudar, para nos colocar no trilho, para nos direcionar, isso também é uma coisa que me ajudou demais. Desde o início, eu lembro desde
desde como eu estava perdida e preocupada quando eu peguei a primeira semana super síndica, eu falei, cara, é disso que eu preciso da minha vida, porque senão eu não vou conseguir fazer nada. E naquela época eu tinha um condomínio. Quando eu entrei, que eu comprei o seu curso, já me surgiu a oportunidade do novo condomínio. Então, eu já participei de uma outra assembleia e já entrei também em um outro condomínio. E aí, no meio disso, um ano depois, já veio a oportunidade de entrar no outro condomínio. Nesse segundo condomínio, eu já fui reeleita 2 vezes. Então, já estou no terceiro mandato, porque lá é de um ano. Então, assim, isso é gratificante, né? E, por exemplo, o treinamento que a gente passa, você põe a gente treinar, 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 estudar, treinar, conhecer, treinar. Isso é um grande diferencial para nós, né? Para nossa vida, para trazer a gente e dar segurança para onde a gente está e aonde a gente quer chegar. E é claro, o que você sempre fala, sem dedicação não tem nem ação, né? Vamos dizer assim. Então, são essas 3 coisas que eu vejo: o conhecimento, o estudo, o treinamento, a dedicação, depende unicamente de cada um de nós. Eu falo muito isso, que a vida da gente, ela depende só da gente. Se a gente está passando por coisas que não são agradáveis, qual a responsabilidade que eu estou tendo nisso, que eu estou deixando acontecer isso? Então, nós temos que nos conhecer para a gente saber aonde está e aonde quer chegar. Então, é isso que Exato. eu vejo. Perfeito. Perfeito. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas perguntas. Tem pergunta para a Robertinha? Eu estou vendo que tem aqui. Peraí, deixa eu dar uma olhadinha aqui nas perguntas. Roberta, enquanto eu olho aqui as perguntas, se você pudesse dar 3 dicas para as pessoas que estão pensando em migrar de carreira, que estão olhando para você e dizendo: caramba, eu quero ter essa vida, eu quero ter essa prosperidade, eu quero ter essa felicidade. Quais as 3 dicas que você acredita que, que mais foram responsáveis para te trazer para o momento que você está agora? Olha, os 3 pontos fortes, vamos dizer assim, né, que me traz muita satisfação. Eu poder ter várias fontes de renda, isso aí é primeiro ponto forte. Eu poder ter os meus horários flexíveis, isso também me dá uma enorme satisfação, onde eu posso cuidar de mim, cuidar da minha família, né? E estar com a cabeça boa para cuidar do meu trabalho. Isso é importante. E também o que eu vejo hoje é assim, pelo que eu já vivi nos meus 22 anos de comércio, e o pouco investimento financeiro para me conseguir um retorno tão rentável. Então, não é qualquer lugar, não é qualquer área que a gente vai trabalhar, que a gente consegue tão pouco investimento financeiro para conseguir aí, ó, voar, como você gosta de falar, né? Então, eu acho que é isso, sabe? Além de outros, né, que eu falo. Ainda tem um que talvez para você seja o mais importante, que a gente esqueceu de falar, que eu acredito que para você é o ponto-chave. Qual? Que eu esqueci. Os condomínios nunca vão fechar, nunca vai deixar de existir. Não tem pandemia, não tem pandemia para esse mercado, não tem crise Você nunca. lembra que esses dias eu estava em um condomínio e eu fiz uma filmagem para você, para te mostrar só naquela primeira rua, daquele lado ali. Falei, Maísa, olha os nossos clientes aqui. Então, assim, nós temos N, de A a Z, vamos dizer assim. N é pouco, né? Oportunidades de termos vários clientes diferentes. E como eu disse, e você também nos ensina qual é o meu padrão. Qual é o padrão de cliente que eu quero? Então, assim, isso também é importantíssimo. Eu saber falar não a uma coisa, a oferta é maravilhosa. Às vezes meu marido fala assim, nossa, tem que parar de falar não. Aí eu falo, não, você não está entendendo. Eu tenho que pensar na minha vida também. Eu vou trabalhar com satisfação porque eu sou uma pessoa muito preocupada.
Eu sou uma pessoa que, quando eu assumo uma responsabilidade, aquilo eu levo tão a sério que, se tiver um probleminha, eu posso ficar a noite sem dormir. Você entendeu? Resolvendo o problema até eu resolver. Então, eu não quero mais, como já aconteceu em outros tempos, eu passar a noite acordada resolvendo o problema. Eu quero resolver ele no período em que todo mundo trabalha, deixar os problemas resolvidos e dormir e descansar. Então, o meu objetivo, eu tenho os meus padrões de cliente em que eu me identifico, onde eu sei que eu consigo trabalhar com melhor êxito, com maior dedicação e com satisfação. Então, é naqueles que eu foco sempre. Então, é isso. Show, muito bom. Pessoal, estou vendo algumas perguntas aqui. Eu quero dizer para vocês que amanhã, a aula de amanhã à noite, eu vou fazer de perguntas e respostas com o Dr. Délzio, tá? Que é o meu assessor jurídico. Então, na semana passada, a gente não conseguiu responder perguntas porque tinha muita coisa para falar, não deu para responder perguntas. Então, na aula de amanhã, eu vou deixar só perguntas e respostas. Então, o que eu vou fazer? Ana está colocando. Gostaria de mais informações para iniciar. Ana, você pode... Fala comigo no direct, tá? Eu te dou mais informações, eu te trago mais esclarecimentos sobre alguns pontos que você precisa e te passo também algumas lives que tem liberadas para te trazer mais informação, tá? Fala comigo no direct que eu falo com você. E então, pessoal, amanhã eu vou colocar daqui a pouco um banner aqui no feed do Dr. Délzio, onde você vai colocar a pergunta. Vem aqui e coloca a sua pergunta, tá certo? Porque amanhã a gente vai fazer uma live só de perguntas e respostas com o meu jurídico para trazer mais clareza para vocês. E amanhã de manhã tem mais, tá? 11h45 da manhã eu estarei aqui novamente para mais uma aula. E tem essa semana todinha. Eu espero que vocês não me abandonem, porque é muita aula. E eu quero vocês aqui comigo. 11h45 e 8 da noite. Todo dia até sábado, porque segunda-feira começa o nosso evento do 0 aos 10K. E aí sim vocês estarão com mais informações ainda. Porque, já vou te dar a palavra, porque eu vou ajudar vocês. Eu vou ensinar os primeiros passos de como se tornar um gestor profissional de condomínio e ganhar acima de R$10 mil por mês. Combinado, meu povo? Então, Robertinha, a palavra está contigo. Antes de finalizar, deixa eu só complementar e falar aqui para Ana. Ana vai se acostumando, viu? Ela é assim, ela responde mesmo. Eu lembro que quando eu entrei no curso, eu fiquei uns dias sem entrar na plataforma, de repente eu recebo uma ligação, quem era? A minha professora Maísa. Eu falei assim, mãe, eu olhei aquele número de gente, número de Brasília, como assim? Aí ela, Robertinha, sou eu, a mãe. Eu falei, não acredito, aí não, aí é demais. Então ela é assim, ela cuida da gente individualmente, ela fala, ela ajuda, ela proporciona, ela busca. Quando às vezes ela está ocupada, ela justifica e fala, olha, tal hora, tal momento eu te retorno. Então, assim, vai se acostumando, Ana, e você não irá se arrepender, não irá. Que massa! Eu me esforço, meu povo. Agora tá ficando difícil, né? Porque cada turma que entra mais alunos, às vezes eu fico. Haja organização e planejamento para eu conseguir, mas eu me esforço, eu me esforço. Tem o meu diretor ali, ó, que sempre me ajuda. Diretor, show, viu? Esse aí, ele é, ó, ele é fortão mesmo, viu? Se não é ele na minha vida, oh Jesus, nem existiria a professora Maísa. Bom, meu povo, eu quero agradecer demais a presença de todos vocês, dizer para vocês que se vocês gostam de conteúdo importante, mas trago com leveza, é aqui o seu lugar, porque a gente fala de assunto sério com sorrisão na boca, com sorrisão no rosto, porque é possível ser muito feliz sendo gestor profissional de condomínios. Basta que você estude e você saiba o que fazer,
como fazer e quando fazer. É o que traz leveza para a sua vida, tá bom? Então, quem ainda não está inscrito no evento, se inscreva. O link está na minha bio. Obrigada pela presença de todos. Robertinha, muito obrigado pelo seu tempo aqui. Vim aqui, adorei conhecer um pouquinho da sua história, saber um pouco mais sobre você. E olha, me sinto honrada em fazer parte dessa evolução aí, viu? Obrigada mesmo. Amém. Eu que tenho a agradecer a você, a toda a sua equipe, por todo o cuidado, tudo que vocês proporcionam para a gente. É grandioso, é valioso e nós só temos a agradecer. Eu tenho certeza que todas as pessoas que compõem a lista dos seus, tanto dos mentorados agora, tanto dos alunos, dos ex-alunos, eu tenho certeza, por tudo que a gente vivencia, que nós temos só a agradecer e esperamos que você continue. A gente sabe que você sempre busca melhorar e trazer coisas novas para a gente, inovar. E isso nos ensina demais para a nossa vida. Para que a gente ficar parado se nós temos tantas e tantas coisas para viver e fazer melhor? Não é não? Muito obrigada. É isso aí. Maílson. Alunos queridos que estão aí, ó. Beijo para vocês. Amo vocês. Fiquem Beijo, com Deus. abraço. A gente se vê amanhã de manhã.